Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está continuando aí nosso trabalho na nossa disciplina de História e Historiografia da Educação e hoje eu tenho o privilégio de trazer a professora Yamara. E a professora Yamara ela tem um trabalho de militância, um trabalho de estudo sobre a história dos negros no Brasil e hoje ela vai dar o privilégio para a gente de poder fazer essa discussão aqui para a nossa turma. A professora Yamara ela é pós-doutora em História pelo PPGHC da UFRJ, é doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio na França, na Escola de Estudos Superiores de Ciências Sociais, feito na cidade de Paris. Né? Mestre em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, especialista em História do Brasil, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente ela é professora agregada 3 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, ministrando disciplinas como o estágio supervisionado, laboratório de ensino-aprendizagem em História, História do Brasil 2 e 4, História Política, História Econômica, História Social do Brasil, tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, História da escravidão no Brasil, morte de escravizados e suas doenças, ensino de História, História da cultura afro-brasileira na educação básica, memória e patrimônio. É coordenadora da pós-graduação em História e Cultura Afrodescendente da PUC, coordenadora do PIBID de História da PUC e coordenadora da residência pedagógica em História da PUC. E também é professora aprovada em concurso, está esperando a sua nomeação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? E vai ser, né, por enquanto ainda é professora do Instituto de Educação Carmela Dutra. Professor Yamara, muito obrigado por vir até a gente, por oferecer minutos da tua sabedoria, do seu estudo para o nosso curso. E aí eu passo a palavra para você já iniciar a sua palestra. Professor Fábio, assim, é um prazer imenso, na verdade é um privilégio, né, ter recebido esse seu convite, mas, assim, a nossa convivência, né, lá no Instituto de Educação Carmela Dutra, acho que foi muito positivo nesse sentido, né, acho que o que nós fazemos hoje, trabalhando com o ensino de história e formando novos historiadores, novos professores que vão atuar nessas escolas, né, no futuro muito próximo, isso me enche de orgulho, né, de honra de te ver assim, né, ocupando esse espaço, que é um espaço super importante de formação, né, de intelectuais, né, de seres pensantes que nós pretendemos para o nosso país. Tá? Então, acho que você, assim, foi uma perda, né, para o Carmela Dutra, sem sombra de dúvida. Eu estava falando isso outro dia com a professora Ana Maria Monteiro, da UFRJ, né, foi uma perda muito grande para nós, mas certamente foi um ganho incrível, né, se a gente pensar não só, né, o estado onde você está hoje, no Amazonas, mas pensando no Brasil, porque a partir daí, né, esses profissionais que você está formando, você está colaborando na formação, eles vão atuar em diferentes lugares. Então a gente espera, né, e a gente sabe que isso vai ser muito positivo. A gente espera que esses nossos alunos vão, né, que eles consigam voar, que eles vão para muito mais longe, né, é para isso que a gente trabalha. Então, é um privilégio muito grande estar aqui acompanhando todo essa sua trajetória, o seu sucesso. Estou muito feliz. Então, para mim, na verdade, aqui é um privilégio, né, de estar aqui, ser convidada por você para falar um pouquinho, né, para os seus alunos. Então, enfim, né, como o Fábio falou, sou Yamara, né, tenho trabalhado já há bastante tempo. A minha base é a escola, né, pública, né, a escola básica, a educação básica, daí que eu venho, tanto na minha formação pessoal quanto profissional, e eu levo um pouquinho disso, é claro, né, para a universidade. Então, já há algum tempo eu tenho pensado, né, estudando história da escravidão no Brasil, né, suas relações com o mundo atlântico. É claro que a questão da educação é algo, né, que sempre perpassa, né, essas questões. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira hoje, né, nós conseguimos perceber muitas vinculações, né, com a sociedade escravista, né, que perdurou no Brasil por mais de 350 anos. Tendo sido o Brasil o último país a abolir a escravidão, nós vemos ainda hoje, né, muitas marcas, né, que foram forjadas lá naquela sociedade do passado. E uma delas está vinculada à própria educação. Né? Então, por exemplo,
algumas menções, alguns pensamentos acerca da população negra, né, que são muito negativas, e com relação também à população africana, e aí as suas, né, diferentes etnias e diferentes países, tem muito a ver com esse processo de escravização, onde esse indivíduo, né, que foi escravizado, né, que veio a partir de uma diáspora, então uma saída forçada do seu lugar, né, que perdeu família, perdeu filho, esposa, né, perdeu humanidade, né, porque eles eram majoritariamente animalizados dentro desse processo de escravização, eles perdem até mesmo a sua identidade. Então, assim, perdem um nome, e aí recebem um outro nome que eles nunca ouviram possivelmente, que é um nome, né, português, ibérico, dentro de uma cultura católica, muito diferente daquela que eles conheceram. Isso é extremamente violento. Claro que se a gente for comparar com o modelo francês, né, para as colônias francesas, ao invés de um nome no batismo, né, esses escravizados recebiam uma marca a ferro quente no seu corpo, né, que estava ligado, esse número que eles recebiam era o número do comprador, né, do seu futuro senhor. Era uma forma aí de tentar, né, saber de quem pertencia a quem. Então, é muito cruel, né? Mas se a gente parar para analisar, os danos psicológicos, eles são gigantescos, né? Porque tanto a dor física, né, que é a marca do ferro no corpo, quanto a dor de perder tudo que você possui, inclusive a sua identidade, e para além disso, né, você recebe um outro nome, né, tendo em vista que a identidade, eu acho que o nosso nome é o primeiro contato que nós temos com essa identidade forjada, né, desde os primórdios, desde o momento que a gente nasce. Né, a gente observa que, por exemplo, uma criança, né, ela não sabe falar, mas se a mãe chama um nome, ela sabe que se refere a ela. E mais, né, ela sabe que dependendo da forma como a mãe fala, ela está agindo errado ou não. Isso é interessante perceber, né, na criança. Então, vocês imaginem para um adolescente, porque aí nós temos, claro, muitas crianças foram trazidas nesse processo de escravização, mas majoritariamente são homens que vêm entre 14 e 30 anos, porque é a idade mais produtiva, onde esses homens têm a força necessária para atuar naquilo que esses senhores queriam, né, que é aí na monocultura, inicialmente na produção açucareira, posteriormente a do café, que é a que eu trabalho diretamente, que é o Vale do Paraíba Fluminense. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque toda essa contextualização, né, ela tem muito a ver com o que vai sendo construído acerca, né, de se pensar esses corpos e mentes negros, né? E aí daí surge a questão, né, que foi validada, né, consolidada também por uma visão médica, né, dizer que o escravizado, o africano, né, sente menos dor, porque ele é incivilizado, tentar justificar a escravidão, porque na África, né, não havia civilização, e eles trazendo, né, ainda que fosse por meio da escravização, eles estariam muito melhor do que lá nos seus países, né, na África, porque estariam convivendo com povos civilizados. E aí vem a primeira pergunta: que civilização é essa, né, que oprime, que violenta, não é, que escraviza? Então, isso é ser civilizado? Né? A primeira questão que a gente pode pensar. Mas essa é a justificativa, principalmente, né, depois, né, do surgimento aí dos chamados filósofos iluministas, porque eles vão estar defendendo isso também. Não é? Muitos filósofos iluministas que eu comecei a ler para entender todo esse processo, em certa medida eles estão dizendo que existem diferentes raças, que existem raça superior e inferior, e a medicina do século XIX ela vai corroborar também para esse pensamento. Então, o escravizado é aquele, segundo o médico que eu pesquisei, que se chama Jean-Baptiste Albert, por isso que eu fui fazer, né, com o auxílio de bolsa, né, da CAPES, fui fazer uma pesquisa, né, vinculada à, à Escola de Altos Estudos, né, em Ciências Sociais, em Paris, né. Eu fui fazer essa pesquisa e consegui essa bolsa justamente porque esse médico, ele é francês, mas ele vem para o Brasil, né, ele chega em 31, justamente no ano em que a primeira lei do fim do tráfico ela é promulgada, e 3 anos depois, 4 anos depois, ele publica o seu primeiro manual sobre doenças de pretos. E nesse manual, né, ele vai falar sobre a capacidade intelectual desses escravizados. Então se construiu um pensamento que, em certa medida, chega até hoje, de que esse africano e seus descendentes, é claro, como eu, né, sou descendente de africanos, não são capazes intelectualmente. Né? Não são capazes, eles não podem aprender,
próprio médico que eu estudo, ele vai dizer que isso se dá por um fator biológico, porque o africano tem um cérebro, palavras dele, né, menos apoucado do que o branco. Ele vai utilizar várias justificativas dentro da medicina, o que a medicina concebia naquele momento, tanto internacionalmente como nacionalmente, porque muitos médicos brasileiros estudaram tanto em Paris, quanto em Montpellier, Lisboa, né? São as universidades onde os filhos desses primeiros senhores, né, de escravos que enriqueceram muito e de traficantes também vão estudar, eles estão se apropriando desses conhecimentos e, em certa medida, estão ressignificando para entender essa sociedade no Brasil. Então, essa imagem de que o negro não é capaz, né, de se desenvolver intelectualmente, né, que ele não tem capacidade cognitiva, isso vai sendo construído ao longo da história. Foi construído. E aí, é claro, para a gente entrar na questão da educação, a gente ainda, né, percebe ainda hoje. Por exemplo, eu tive um aluno, né, da escola básica, primeira série do ensino médio, né, que é onde eu estava discutindo essa questão da importância de se fazer uma universidade, né, e aí ele vai dizer o seguinte, eu falando, mas que curso vocês querem fazer? Que curso você quer fazer? Um menino jovem, trabalhador, que era um curso noturno, uma escola que talvez o Fábio conheça, que fica em Cascadura, né, como eu estava dividida, não tinha conseguido ficar só no Carmela naquela época, eu dava aula também aqui em Cascadura. E aí ele vai dizer, professora, a faculdade não é para preto nem pobre. E aquilo me chocou, tá? Falei, caramba, século XXI, esse menino dizendo isso, né? Um menino tão jovem. E eu fiquei encasquetada com aquilo, né? Aquilo ficou na minha mente durante muito tempo. E eu fiquei pensando, por que ele está dizendo isso? E aí, um dia, saindo da escola, né, eu olhei para frente, né, em frente fica o prédio da Souza Marques, que é uma faculdade particular, que tem curso ligado à medicina, enfermagem, e majoritariamente os alunos são todos brancos. Então, aquele menino que entra e sai daquela escola pública, que fica em frente a essa universidade, ele só vê indivíduos brancos adentrando e saindo. É lógico, não é um lugar para ele. Né? E aí eu falo, mas peraí, né? Eu sou preta, eu fiz universidade, né? Eu estudei numa universidade pública, né? Federal, né? Que é a Federal do Rio de Janeiro. E aí ele fala para mim assim, tudo bem, professora, porque aí não tem como negar, não tem como olhar para mim e dizer que eu não sou negra, né? Ele falou, tudo bem, professora, mas pobre a senhora não é. Eu falei, né, aí brincando um pouco, né, vocês não conhecem Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro é dividido, né, em Zona Sul, que é o lugar majoritariamente de brancos ricos, muito ricos. Zona Norte nós temos uma mistureba, mas tem uma população negra, né, significativa, Zona Oeste, muito mais negros, Baixada Fluminense, muito mais negros. Então, nós temos essa divisão geograficamente marcada pela condição econômica e também racial, que está ligada a esse passado escravista. Né? Está ligado. E aí ele diz que eu não era pobre. Eu falei, bom, peraí, mas se eu fosse rica, eu estaria morando aqui, no subúrbio do Rio de Janeiro, em Madureira? Né? E aí ele parou para pensar. Eu fiz uma provocação para esse aluno, né? Tentando dizer para ele que a capacidade intelectual não está ligada aí à questão econômica. É claro que ela vai ajudar em alguns momentos ou outros. Né? Por exemplo, se a gente pensa a inserção de alguns indivíduos na universidade, tem que passar por um processo seletivo, onde somente alguns vão ocupar, aqueles que tiveram acesso à melhor escolarização, né, escola integral, falando 2 ou 3 idiomas, como nós temos alguns casos de escolas aqui no Rio, é claro que esses indivíduos estão na frente, mas isso não inviabilizou, por exemplo, a minha entrada, que sempre estudei em escola pública. Tive que estudar um pouco mais do que os outros, óbvio, não é? Mas o que eu estava querendo demonstrar, e o que eu estou querendo falar aqui, é justamente como essa construção, né, relativa à intelectualidade da população negra, ela vem de muito antes do que a gente está vivendo hoje. Né? E que nós que atuamos no campo da educação ainda brigamos muito por uma equidade na educação, que infelizmente no Brasil ainda não chegou. Né? Mas a gente luta para isso. E aí essa visão e esse pensamento e esses estudos acerca, né, do adentrar de escravizados e libertos no mundo da educação, no domínio de códigos de leitura e de códigos de escrita, né, eles ajudam a ressignificar esse olhar, pelo menos é isso que a gente tenta fazer, né, a partir dessas pesquisas, né, adentrando no mundo, mergulhando no século XIX e tentando descobrir, né, a partir de fontes, diferentes fontes,
né, como é que esses escravizados africanos, crioulos, libertos, homens e mulheres, conseguiam ter acesso à educação, né? Porque nós temos aí uma lei de 37, deixa eu ver, eu anotei isso, tá aqui, é muita anotação. A primeira lei geral de educação, né, no Brasil é de 1827. 10 anos depois, nós temos a lei número 1, né, e o decreto número 15 de 39, que vai versar sobre instrução primária no Rio de Janeiro. E essa lei, ela vai ser muito clara dizendo quem pode e quem não pode estudar. Africano, mesmo livre, não poderia. E aí a gente pensa, nossa, 37, posterior à lei de 31. Olha como isso está vinculado, né? E aí, é claro, isso dificultaria ainda mais o acesso desses africanos ao mundo da escrita. Se a gente pensa que quem domina a escrita, a leitura, né, quem tem um alto letramento, porque o letramento, além de dominar os códigos, né, de saber escrever e ler, né, é como o indivíduo lê o mundo, como ele se apropria, né, de diferentes questões culturais, políticas, jurídicas, né, e como ele intervém nessa sociedade, nós sabemos que a relevância que tem o saber ler e escrever, né, dominar esses códigos, né, podem ser fundamentais. E os escravizados sabiam disso. Eu vou tentar, né, mostrar isso para vocês através dessa pesquisa. Se a lei de 37, né, no seu artigo 3º, né, diz que escravos e pretos africanos, mesmo que fossem livres, não poderiam frequentar as escolas, então eles estão negando aí o acesso desses grupos às escolas formais, né? Por outro lado, nós vamos ter escravos, não é? Que é apontado por diferentes autores. Tem um livro que eu queria trazer para vocês, se vocês não conhecem. Dá para ver, Fábio? Tá sim. São vários autores, né? Essa coleção, que são Rascunhos Cativos, Educação, Escolas e Ensinos no Brasil Escravistas, eles trazem diferentes pesquisas, diferentes estados no Brasil, né? E como esses indivíduos eles conseguiam, né, ter acesso, né, aos códigos de leitura e de escrita. E aí é uma coisa fantástica pensar que dentro desse sistema escravista, dessa sociedade extremamente hierarquizada, né, discriminatória, eles conseguiam, em certa medida, se apropriarem desses símbolos, desses signos, né? Para além de ler e escrever, eles conseguiam ler também o mundo. Então, assim, um documento que eu acho fantástico, né, mas ele é um pouquinho posterior a essa lei, porque a lei de 54 ela vai dizer que africanos podem estudar desde que não tivessem, né, doenças contagiosas. Né? Então, eles tinham que ser vacinados, enfim. E a gente sabe que todo o processo para isso também demandava um investimento muito grande, nem todos conseguiam. Então, era uma forma também de dificultar a entrada desses indivíduos. O mais incrível em todo esse processo é que eles aprendiam a ler e a escrever. Né? Para além disso, a gente pode pensar, eles aprenderam a lei do próprio colonizador, né? A língua do colonizador, eles conseguiam se comunicar. Nós temos aí no Brasil 2 grandes guarda-chuvas linguísticos africanos, né? Que é o Urubá e o Banto. Dentro desses 2 guarda-chuvas são vários dialetos. Então, assim, que língua era falada no século XIX? Nenhuma. Não existia o português como a gente vê hoje, porque nós tínhamos os portugueses de Portugal, nós tínhamos outros estrangeiros que vinham para cá, inclusive franceses, alemães, né, que estão todos aqui, pensando no Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro, pensando mais esse mundo da escravidão urbana, que estão interagindo, fora os diferentes dialetos africanos que vêm. Mas eles conseguem se articular de tal forma e conseguem dominar esses códigos. Né? Eles aprendem a língua do dominador, né? Para além disso, eles conseguem entender a legislação. Então, avançando um pouquinho no tempo, saindo lá da primeira metade do século XIX, indo para o final do XIX, em 1889, especificamente em 19 de abril, né, de 1889, uma comissão de libertos de Partido Alferes, que é uma cidade, né, vizinha do Rio de Janeiro, faz parte do estado do Rio de Janeiro, mas não é município do Rio de Janeiro, tá? Onde a produção cafeeira foi extremamente significativa, né, onde se formaram os grandes barões, né, do café, portanto, muito ricos, né, proprietários de terra e de muitos escravizados. E nós temos essa comissão de libertos, que são 7 homens negros,
né, ex-escravizados, eles são libertos, são ex-escravizados, e aí pensar essa condição jurídica também é importante, porque nessa sociedade escravista, uma vez escravizado, o cara nunca mais vai se tornar livre. Livre é o branco europeu e os seus descendentes. Nessa sociedade que a gente está, né, falando aqui nesse momento, né, mesmo comprando a sua liberdade, comprando a sua alforria, ele não se torna livre, ele se torna liberto. Essa condição jurídica é muito importante para nós entendermos essa hierarquização da sociedade, né? Que vai ter, eu acho, assim, pensando, né, que vai ter um problema seríssimo quando o Brasil se torna uma república, né? Porque aí todos deveriam ser cidadãos. Até que ponto? Tá? E aí tem um outro livro também que já é muito conhecido na historiografia, que o nome dele é Quase Cidadãos, né, aonde Lilia Schwartz escreve o primeiro capítulo, aonde ela vai justamente problematizar que cidadania é essa que esses antigos ex-escravizados ou essas pessoas que estavam ligadas ao mundo da escravidão realmente tinham. E qual o sentido da educação para esses indivíduos, tanto, né, no período anterior, na primeira metade do 19, quanto na segunda metade, ou já no finalzinho do Império, já quase o Brasil se tornando uma república. E aí essa carta que eu estou trazendo para vocês, né, como um documento histórico que eu acho riquíssimo, né, que se encontra hoje depositado na Casa Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, está disponível na internet para quem quiser acessar esse documento, né, que é importante também vocês olharem esse documento, vocês visualizarem a letra, a caligrafia, como esses indivíduos estão se colocando. É um tom, né, de ameaça, eles não estão sendo amistosos, mas a gente pode pensar que, ao selecionarem, né, determinadas palavras para falar com ninguém menos do que Rui Barbosa, e não por acaso eles estão escrevendo para Rui Barbosa. Rui Barbosa, além de ser um jornalista, abolicionista, foi o cara que esteve envolvido em todo o debate da lei de 1871. Então, todo o debate anterior, Rui Barbosa estava presente, né? Então, a lei de 71, ela cria o fundo de emancipação. E esse fundo de emancipação deveria deixar 5%, né, do que fosse arrecadado, né, para os filhos desses escravizados, que passaram a ser chamados ingênuos, né? Então, eles não são nem... Olha aí, já se cria uma outra forma, né, de se nomear esses novos indivíduos. Eles não são mais escravizados. A partir de 28 de setembro de 1871, essas crianças são livres, né? Mas aí, pela letra da lei, passam a ser chamadas ingênuos. Não por acaso, né? Não por acaso. É uma forma também de você... E a gente olha a lei, a gente vê também que a lei beneficiou, em certa medida, né, muito mais proprietários do que escravizados, né? Porque essas crianças ficavam sob a guarda do senhor da mãe até os 8 anos de idade, podendo ser postergada até os 21. Mas é isso aí, será que não garantia, né, um certo status quo na forma de tratamento? E para além disso, essas crianças, a gente sabe, as crianças escravas, elas já trabalhavam a partir de 3, 4 anos, elas eram mão de obra considerada por esses senhores. Então é uma forma também de, né, garantir que essa escravidão permanecesse durante muito tempo, né? Era isso que se pretendia ao fim e ao cabo. Mas voltando para a questão do letramento, nessa carta especificamente, esses 7 homens, né, libertos, portanto, vivendo, têm a experiência desse mundo da escravidão, eles vão requerer para seus filhos, olha que interessante, eles não estão falando de si, eles pedem para seus filhos o direito à educação. E eles estão escrevendo para Rui Barbosa, porque eles julgam que Rui Barbosa, nesse contexto, seria a pessoa ou político que poderia contribuir ou poderia ajudá-los. Eles estão mobilizando um indivíduo, um sujeito dentro da sociedade escravista que era altamente reconhecido nacional e internacionalmente. E que participou dos debates aí sobre a lei do fim do ventre, né? A questão do ventre livre. E é uma questão importante, porque eles vão dizer os 5%, né, que foi lá instituído pela lei de 71, né, pelo Fundo de Emancipação, nunca foi utilizado. Nós exigimos que agora seja utilizado para a educação dos nossos filhos. Porque nós sabemos que o mundo está mudando. Olha isso, né? Tinha acabado a escravidão, né? Porque eles escrevem menos de um ano, 11 meses depois da assinatura da Lei Áurea, quando essa carta é escrita e assinada, tá? E alguns meses antes da República, mas até esse momento eles não sabiam, porque eles falam aí em terceiro reinado. E mais, eles vão além, eles vão dizer... E aí a questão da participação dessa população no processo de libertação. Eles vão dizer, não foi a rainha que nos deu a liberdade.
a liberdade foi conquistada pelo povo. E quem é o povo nesse momento? Majoritariamente são pretos, africanos, descendentes de africanos. Eles se colocam no papel de protagonistas. E aí eu pergunto para vocês, em que momento nós lemos isso na nossa vida enquanto estudantes? Em que livro didático isso aparece? E aí esses caras, eles são letrados, eles estão escrevendo para um indivíduo que não é qualquer indivíduo dentro do Império, que foi importantíssimo politicamente dentro do Império. Né? Nós falamos de Rui Barbosa até hoje. Né? Se você joga Rui Barbosa no Google, aparece centenas, né, de publicações. Eles escreveram, a carta chegou, a carta está lá na Casa Rui Barbosa hoje. E eles estão exigindo educação. Outro documento, que aí, voltando um pouquinho, é de 61, de 1861, né, recentemente descoberto pelo historiador Flávio Gomes, que foi meu supervisor de pós-doc, foi meu professor, o único professor negro que eu tive na Universidade Federal, né, aqui do Rio de Janeiro. Né, foi um documento que ele acha, né, ele é localizado no Fundo de Secretaria de Polícia e depositado no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Ele foi escrito em 20 de agosto de 1861. É um documento onde o delegado da cidade, né, ele vai descrever, né, o aprisionamento de um quilombola. Né? Eles prendem um quilombola, e aí todo mundo sabe quilombola. Quem é o quilombola? É aquele escravo fugitivo. É o que fugiu da escravidão, né, para reconstruir a sua liberdade. Né, para construir uma liberdade ainda que imaginada, porque a sociedade era escravizada, era uma sociedade escravista. Mas os quilombos são um ponto aí de resistência, de momento, de guardar diferentes saberes das populações ancestrais, não só saberes, mas culturas, religiosidades. E eles vão, claro, ressignificando tudo isso na medida do possível. E nesse documento do Espírito Santo, esse quilombola, ele carregava consigo uma bolsinha, uma sacola, e dentro da sacola, não é? Eu vou ler aqui para vocês porque é inacreditável, né? Eu acho fantástico isso. Um folheto da segunda coleção de cartas para meninos aprenderem a ler, uma cartilha, 2 pedaços de compêndio de ortografia e translados de liberdade. E aí eu pergunto para vocês, nossa, esse cara tá fugindo da polícia, não é? E ele leva consigo, ele não solta do corpo, tanto é que ele é preso, né, com a bolsinha lá, com toda essa documentação que eu estou falando para vocês. E aí só para a gente imaginar, ele poderia levar consigo qualquer coisa, dinheiro, né, uma faca, alguma coisa para sobreviver, alimento, mas não. O que está dentro dessa bolsa está ligado ao mundo do mundo do letramento, das letras. Por que esse cara, esse quilombola, primeiro, como é que ele tem acesso a isso? Ele guarda isso como se fosse um grande tesouro, porque ele foge e leva consigo toda essa documentação, não é? E mais do que isso, o delegado está muito preocupado, não porque ele é um quilombola fugitivo, ele está muito preocupado com o que ele leva consigo, não é? E aí aparece nesse documento também o depoimento de uma indígena que diz que ele ensinava a escrever, ensinava as primeiras letras para essa mulher, para essa indígena. E aí a gente pode pensar a relevância de saber ler e escrever para esses indivíduos, porque aí eles tinham contato com o que estava acontecendo no mundo, né, da legislação, né, porque aí vamos pensar, como é que esses ex-escravizados, esses libertos de partir de alferes, como é que eles sabiam que a lei de 71 estava dizendo que 5%, né, do fundo de emancipação deveria ser voltado para esses ingênuos? E uma vez que não foram utilizados, aí eles propõem, isso é uma proposição deles. Esse dinheiro deveria ser utilizado para a educação dos seus filhos. E eles não estão solicitando, pedindo por favor. Eles estão exigindo. Olha o protagonismo desses indivíduos. Será que, se os nossos alunos do ensino básico tivessem acesso a essas informações, a essa documentação, por exemplo, essa primeira documentação, esse documento, essa carta, né, de Rui Barbosa, já foi citada por Humberto Machado, professor da UFBA, Vlamir Albuquerque, que é da UFBA, Fábio Gomes, que é da UFRJ, Alexandre Neto, da UERJ. É um documento já conhecido pela historiografia. Por que ainda não chegou nos livros didáticos? Qual o medo, né, ou qual a ameaça que ainda existe em saber, né, ou ter um autoletramento? População negra hoje no Brasil gira em torno de 57%, última pesquisa que eu fiz.
Só que, sendo maioria, quando nós olhamos a evasão escolar, que começa a acontecer a partir dos 14 anos, que é a idade onde o menino e a menina pode acontecer uma gravidez precoce, mas pode também, né, ser a questão onde eles precisam trabalhar ou querem trabalhar para se vestirem de determinada forma que os pais não podem prover. Então, essa faixa etária que nós temos a maior evasão, que é o ensino médio, que eu e Fábio, né? Fábio trabalhou durante algum tempo, eu ainda trabalho. Então, nós sabemos também, olhando as escolas públicas aqui no Rio de Janeiro e de boa parte do nosso país, nós temos majoritariamente alunos negros. Quando eu falo negros, são pretos e pardos, da pele, né, do fenótipo mais claro ao mais escuro, não importa, são pretos e pardos. Não é? Por mais que se queria hierarquizar, né, por conta do fenótipo, né, fala, ele é mais clarinho, marrom bombom, são todos negros, todos eles advêm de um mesmo passado, não é? Que está voltado para essa escravidão, aonde o domínio, né, da educação, né, estava nas mãos de muito poucos. E mesmo sendo impossibilitados de terem acesso ao mundo das letras formal, esses indivíduos aprendiam a ler e escrever. Vou pegar agora um exemplo, né, de uma mulher que foi abolicionista, Né, né, Mário? Maria Mina dos Reis. Sim. A gente combinou de falar assim. Só Sim. que eu citei, eu peguei tantas coisas aqui das suas falas que eu fiquei tão empolgado que. Mas eu não vou citar todas, não. Eu vou só citar a coisa que você comentou dessa história que a gente não vê nos livros didáticos, que a gente não via se não fosse, é uma coisa que eu estou citando com os meus alunos, se não fosse o desenvolvimento dessa história vista de baixo, né, que Sim. é a história, que é a nova história, né, e o quanto é importante um governo progressista, com todos os problemas que nós tivemos, mas um governo como foi do Partido dos Trabalhadores, que possibilitou uma discussão e a entrada da história afro-brasileira nos currículos da educação no ensino médio. Né? E assim, o quanto o desenvolvimento da história e um contexto de um governo progressista possibilitou isso. O que vai me levar a outra questão que eu vou fazer só no final sobre o atual governo. Mas você comentou essa história do negro estava fugindo e me veio à minha cabeça um clássico da literatura que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu não sei se você conhece, já viu, já leu. Caramba, é o Jean Valjean fugindo, né? E um delegado que passa a vida inteira atrás do Jean Valjean, porque a única preocupação do delegado é prender um cara que, se uma vez roubou, vai ser ladrão a vida inteira. E a preocupação desse delegado era manter a estrutura da sociedade do jeito que estava. E o Jean Valjean representava uma mudança porque ele deixou de ser ladrão. Ele, inclusive, se tornou, em determinado momento da história, o prefeito da cidade. Né? E a preocupação do delegado era prender o cara. No final, o delegado, como é um conservador, ele não consegue se mudar e ele percebe que ele não entende mais a sociedade, ele se mata. Quer dizer, essa história que você contou, caramba, é uma história dos miseráveis. Porque, esse negro, com toda a preocupação que ele poderia ter, ele está preocupado com o seu autoconhecimento, com o desenvolvimento da sua educação, e as pessoas estão atrás dele. Né? Caramba, que história fantástica que, olha, dava um bom seriado no mínimo, né? Uma boa história no Verdade. mínimo Aí para eu ser contada. adoro série, né? Sou meio viciada em filme, ainda não vi esse dos Miseráveis, não consegui ver ainda. Veja Os Miseráveis, tem várias versões, né? Aham. De filme, né? Baseado nesse clássico do Victor Hugo. Então, assim, parece essa história, parece, sabe? Incomoda, né? Aqueles que estão vindo de baixo e que são vistos aí, por exemplo, aqui no Brasil, Sidney Chalupa já aponta isso, né? Por exemplo, esses negros, essa sociedade, né, são vistos como que? As classes perigosas, né? São As elas que são classes perseguidas pelos perigosas. chefes de polícia aqui no Rio de Janeiro. Então, o samba, né, o capoeira, são eles, a Umbanda, são perseguidos porque eles incomodam, porque é tudo que vem da África, né? Então, eles podem possibilitar aí, né, uma mudança nessa sociedade que se pretende tornar-se europeia. E não vai se tornar.
o que se pretendia ali, né, era quando eles começam a entender que tá tudo sendo modificado, se pretende, tanto é que os imigrantes começam a trazer imigrantes europeus, né, na tentativa de quê? De dissipar esse fenótipo negro até que ele pudesse, assim, foram várias discussões, não é, entre os políticos, né, para saber quando é que não se teria mais preto no Brasil. Né? Felizmente até hoje estou aqui, graças a Deus, né? Mas assim, os caras discutiam seriamente essa questão, era algo que incomodava, porque eles queriam que o Brasil se parecesse com a Europa. Nunca. Eles foram milhões de escravizados para cá. Então, como é que de uma hora para outra você vai transformar isso? Não é? É, Então, assim, porque além de ser negro, né, e fugitivo, ele era um quilombola. Era um cara que não aceitava de forma alguma a escravidão. Né? E nós tivemos casos de mulheres e homens escravizados que preferiam morrer, matar seus filhos. Um deles é um caso que o Sidney Chalub cita no livro dele, da mãe que mata os seus 5 filhos quando percebeu, porque aí você está ouvindo, né, todas as discussões que estão rolando ali entre o senhor e as propostas. O senhor tinha, né, economicamente ele não estava bem, então como é que ele vai fazer dinheiro? Vendendo os escravizados. Custavam muito, muito dinheiro. E ela percebeu que ela ia ficar sem os filhos. Então, entre ficar sem ver os filhos a vida toda, né, ela preferiu matá-los e se matar. Só que na hora, né, que ela estava tentando suicídio, alguém chega, né, e impede. Eu fico imaginando a infelicidade dessa mulher, coitada, porque ter que ver com o fato de ter matado os filhos e não ter sido bem sucedida, que ela vai presa, mas o senhor diz que não, que ela podia ser solta porque ela não estava em seu juízo perfeito, enfim, ela volta porque ela vale muito mais trabalhando do que presa. Então, para essa sociedade, né, o escravizado tem um valor, né, inestimável. Então, assim, alguém que subverta essa ordem é um perigo iminente. Então, esse cara, além de ser quilombola, ele está dominando os códigos de leitura e escrita. Então, ele pode ler jornais, saber informações, por exemplo, principalmente depois dos malês, ele porque pode se rebelar, né? essa lei de 37 são 2 anos depois da Revolução dos Malês. Né? Haiti, que foi final do 18, início do 19, já era um problema seríssimo. Sim. Tá? É o medo branco da onda negra. Né? Exatamente, que é um clássico também, né, na historiografia. É um outro livro assim, O que eles importante. fizeram lá no Haiti era um medo, eles simplesmente se libertaram e mataram todos os brancos. Então o medo Ex era esse, né? exatamente. Eles eram maioria, como aqui. Sim. Então, por isso essa violência gigantesca. Só que os senhores começaram a perceber que só a violência não, né? Foucault fala um pouco disso, né? Só a violência não consegue manter o status quo, né? Manter uma ordem. Tá? Então, para a manutenção da ordem, eles começaram a trabalhar outras questões. Então, é permitir que se tenha família, permitir que um ou outro compre a sua liberdade, se torne liberto. Mas tudo isso dependia da vontade do Senhor. Casamento, formação de família, morar fora da casa do Senhor ou construir um casebre fora da senzala. Então, isso também são estratégias construídas para a manutenção de uma determinada ordem que se pretende. Né? Então, quando a Lilia Schwartz, né, através da análise que ela faz de vários jornais, diz que o negro é aquele subversivo e o preto é aquele obediente que se pretendia ter, né, isso vai até a República, né, nessa pós-emancipação se perpetua, é uma forma de tentativa, né, desses dominantes, dessa pequena classe dominante, né, dentro do Brasil, de se manter a mesma ordem que existia na sociedade escravista. Então, esse quilombola, que é preto, cara, o cara tinha coleção de cartolinas aprender. Como é que ele teve acesso a isso? Né? Tomara que a gente consiga encontrar documentos que apontem para isso, né? Ele tinha uma cartilha, então, assim, poucas pessoas tinham cartilha. Né? O livro era muito. Se o livro hoje é caro, Fábio, imagina lá no 19. E como é que esse quilombola tinha isso? Então, é claro, pode ter sido, né, produto de troca, sem contar que os quilombos eles tinham uma sobrevivência, né, uma infraestrutura econômica de sobrevivência muito grande. Tanto é que a gente pensa Palmares incomodava muito mais o governador, né, de Pernambuco pelo fato das do comércio que eles começaram a articular com pequenos comerciantes brancos, do que pelo fato deles fugirem para o quilombo. Porque eles conseguiam repor essa mão de obra muito facilmente naquele momento, Era século uma XVI. cidade dentro da cidade com Ex economia própria. Né? E exatamente. Olha, obviamente com impostos tudo, próprios. Né? tudo.
Não é? Então, assim, eles estão movimentando um pequeno comércio que começou a desagradar. Então, aí, né, é isso que incomoda, não é o fato dos caras estarem fugindo, porque eles conseguiam repor muito facilmente. Incomodava? Incomodava, mas aí eles começaram a subverter a ordem. Eles começam a se tornar independentes e começam a fazer comércio. Estão fazendo dinheiro, estão, sabe, movimentando economia. Então, aí eles faziam, aí o nome, né, de Palmares, das palmeiras, eles conseguiam fazer cestos, eles faziam manteiga, eles faziam vinho. Sem contar, né, a própria pupunha, né, que eles tiravam para se alimentar. Então, assim, eles aproveitavam tudo que a palmeira oferecia. O domínio e esses saberes ancestrais, esses caras estão trazendo consigo. Isso vem de Áfricas. Estou falando Áfricas no plural porque são diferentes etnias e diferentes Áfricas, né? Porque a gente às vezes olha para o continente e tende a olhar, né, como se fosse um bloco concreto. Mas não é, não é. E essas etnias elas vão se ressignificando aqui, né? Essa diáspora possibilitou isso. Se no primeiro momento eles não conseguiam dialogar, porque são diferentes dialetos, eles eram inimigos na África, eles vão refazendo tudo isso. Isso vai sendo reconstruído, né? Ao ponto de chegarmos ao Malê. Foram várias, né? Por exemplo, aqui em Vassouras teve Manuel Congo, né, que consegue se articular com diferentes fazendas, são senzalas de diferentes fazendas que se articulam para uma rebelião. Manuel Congo, claro, acaba sendo enforcado no meio de uma praça pública, né, para servir de exemplo para os outros. Então, assim, toda vez que um escravizado tentava subverter a ordem, ele era cruelmente, né, violentado. Eu, durante a minha pesquisa de doutorado, né, como eu trabalhei com esse médico, eu encontrei um documento, acho que foi, não sei se foi no Diário do Rio de Janeiro, eu não vou lembrar agora qual foi o jornal, mas era uma denúncia feita, né, por um médico, né, sobre um senhor que tinha comprado 20 escravizados, né, então africanos, recém-chegados, e tinha levado para sua fazenda. Um desses 20, ele começa a comer terra. E o proprietário fala assim, para, você não pode fazer isso, e ele continua comendo. Como ele desobedeceu ao senhor, né, pensando na sociedade altamente hierarquizada, patriarcal, né, então o senhor fala, você obedece. Para os crioulos e para aqueles que já estavam, né, aculturados, né, com essa cultura que já existia, eles já entendiam que obedecer era sinônimo de não, de repente, levar chibatadas. Mas esse recém-chegado, ele não está se importando com isso. Ah, ele continua comendo. O que, que o senhor faz? Ele junta toda a escravaria, né, na fazenda, em volta do forno. Liga, não, primeiro não, troquei. E surra o escravo, né? E aí fala, se fizer de novo, isso para quê? Para que os outros também não desobedecessem. Não adianta. O escravizado continua comendo terra, né? E aí o que, que ele faz? Aí ele junta novamente a escravaria e aí sim, ele liga o forno da fazenda e joga o escravizado vivo lá dentro. Né? Ele mata esse escravizado. Então ele preferia perder o dinheiro que ele havia investido do que ser desobedecido. Por quê? Porque se toda a escravaria, que era um número muito grande dentro da fazenda dele, começasse a subverter essa ordem, seria um problema. Ele morreria, ele e toda a família. Da Só rebelião, né? o que ele não esperava. Os outros 19, depois do que ele fez, de ter queimado vivo, né, aquele homem, aquele escravizado, eles começam a comer terra também. E ele mata todos os 19. A gente fala às vezes de holocausto, né? A gente fala, né? Tem que falar mesmo. Mas olha, imagina o que foi, né, para esses escravizados e quantos morreram, né, por meio É de uma violência assim, um ato estarrecedora. de resistência, né? Eles não Exato, se mataram, mas resistiram e enfraqueceram exatamente. o Senhor. Poder senhorial, né? É incrível pensar isso. Então, assim, a questão do conhecimento ainda hoje é um problema. Se a gente olha a sociedade fazendo uma ponte entre passado e presente e o que a gente espera construir para o futuro, eu acho isso importante, pegando um pouco Kozelik, Hilsen, né, que são os filósofos da história, é uma coisa interessante para a gente pensar. Por quê? Porque a gente tem ainda hoje um grande quantitativo de meninos e meninas negras que estão fora da escola. Se a gente olha e relaciona escolarização com salários, também tem uma grande, né, interferência aí. Quanto mais alta a escolarização, mais alto o salário, mais possibilidades de emprego. Nós sabemos que a diferença salarial entre negros e brancos é de 40%.
entre homens e mulheres, ou entre homem branco e mulher negra, chega a 75% para a mesma função. É muita diferença. Então, essa questão da educação, ainda hoje, é uma questão fundamental, porque quem tem acesso à educação, ou quem pode permanecer, a questão das cotas, que entrou num debate, pessoas concordam, não concordam. Para além de tudo isso, eu acho que tem que haver cotas sim, porque se existiu uma lei em 37 que dizia que africanos, ainda que livres, não podiam entrar na escola, e ainda assim os caras aprenderam a ler e escrever, né? Quando termina a escravidão, não há nenhum tipo de lei dizendo que esses indivíduos deveriam ser inseridos na sociedade e de que forma eles seriam inseridos. Aí nós vemos o crescimento das favelas no Rio de Janeiro, de forma estarrecedora, um quantitativo gigantesco de pessoas que não têm onde morar. Né? Nós temos aí a entrada de muitos imigrantes e eles foram assistidos pelo Estado e deveriam ser, porque eles estão vindo de outro país para trabalhar aqui. Tem que ser, deveriam mesmo ter assistido, não tem nenhum problema nisso. O problema foi o Estado não assistiu da mesma forma esses indivíduos que vieram por meio da diáspora. Aí está o problema. Assim como os estrangeiros, né, os imigrantes europeus que vieram trabalhar, receberam incentivos, puderam comprar terras, né? Por que isso não foi feito também com os diferentes grupos africanos, diferentes etnias africanas que vieram para cá, principalmente no fim da escravidão? Não tem nenhum problema, né? Eu acho que o Estado fez correto com os estrangeiros, né, com os imigrantes europeus. Mas por que não fez isso com os africanos? E aí os caras ficaram à mercê do quê? Da própria violência, né? Da sobrevivência por sobreviver. Então aí é roubo, é furto. E aí a gente tem a lei de 1890, o Código Penal, né? E aí vai criminalizar todos esses indivíduos. Então não pode nem pedir esmola. E aí como é que o indivíduo sobrevive? Ele não tem acesso, não teve acesso à escolarização, e aí a gente percebe o porquê daqueles libertos de Vassouras solicitarem, não, exigirem educação para os seus filhos. Porque era a única forma que eles viam de eles conseguirem adentrar nesse novo mundo, nessa nova sociedade que está sendo constituída. A educação e o domínio de alguns saberes seria fundamental para esses novos indivíduos. Então, eles estão preocupados com a educação dos seus filhos. E hoje nós vemos que ainda muitas famílias veem na educação a possibilidade de ascensão social e econômica. E de fato é. E de fato é. Eu sou um exemplo disso. Eu venho de uma família muito pobre. Né? Meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas para eles era fundamental que eu e meus irmãos permanecêssemos na escola. E aqui estou eu. Talvez eles nem imaginassem, né, que eu poderia chegar no pós-doutorado. Nem eu imaginava. Nem eu imaginava isso. Mas eles estimularam em mim, né, o gosto pela leitura, pelo estudo. E eu gosto muito. Tanto é que eu vivo pesquisando, vivo lendo até hoje, vivo estimulando os meus alunos, porque eu sei da relevância que tem a educação na vida de um indivíduo. Né? E aí, falando de mulheres, a gente tem uma outra questão, né? Porque para a mulher ainda fica muito mais complexo. Né? Porque nós vivemos ainda numa sociedade, né, muito machista, muito sexista. Toda a construção em torno, né, do corpo feminino e do corpo feminino negro também advém dessa sociedade, né, escravista, que se perpetuou por mais de 350 anos, como eu falei para vocês, são quase 4 séculos. É muita coisa. Né? Então, é claro que deixou marcas, né, indeléveis, né, e a gente precisa apagar isso de qualquer forma. A gente luta para isso, e eu acho que essas pesquisas que demonstram que esses indivíduos, apesar de todas as dificuldades, né, eles conseguiam aprender a ler, escrever, a entender da legislação e usavam isso, né, a seu favor, pode ajudar a ressignificar a imagem que se tem com relação ao negro no Brasil. Eu ia falando de Maria Firmina, né, que é uma mulher, filha de ex-escravizada, né, primeira metade do século XIX, que é também aquela que vai subverter a ordem. Sendo mulher no interior do Maranhão, né, vai estudar, ela era autodidata. E a maioria desses escravizados, né, sobre os quais a gente está falando aqui agora, hoje, né, também, eles são autodidatas. Muitos aprendiam de ouvir, porque ele tinha que acompanhar o senhor, né, o menino na aula, numa determinada aula, eles estavam ouvindo. Eles ouviam sobre política, porque aí foi uma das minhas questões, né? Quando eu li a carta lá dos libertos, de Partir de Alferes, como que esses indivíduos tinham acesso a essas informações sobre política, sobre legislação? E aí eu comecei a pesquisar.
E aí, claro, estou restrita ao que esse momento de pandemia me permite. Consegui achar o primeiro indivíduo que assina a carta, né? Que é o quintiliano, e entre parênteses coloca preto. Olha a questão da identidade. Ele faz questão de se assumir preto. Isso é uma questão muito importante. Se a gente começa a pensar, por que esse indivíduo está tão preocupado com isso? Né? Ele assina, e a caligrafia dele é muito parecida com o que está na carta, então a gente pressupõe que possa ter sido ele, ou de repente ele pediu para alguém escrever, mas eram eles que estavam ditando. Nós não temos como comprovar isso, mas a caligrafia é muito parecida. Não é? E aí eu encontrei 2 quintilianos, né? No mesmo ano, mesmo nome, ex-escravizados, moradores de Pati de Alferes. Ambos, um com 60, outro com 62. Um era agricultor, o outro ferreiro. E aí nós sabemos que nesse mundo da escravidão, o ferreiro ele tem uma relevância tanto nas Áfricas, né, no mundo, né, quanto aqui, porque é um domínio de um saber muito específico, né, de como malear e trabalhar com ferro. Portanto, era um ofício muito requerido e muito caro. Então, era um ofício, como posso dizer, valorizado. Né? Sem contar que os africanos conseguiam, né, conseguiram muito antes dos europeus, né, uma temperatura, seus fornos, né, em África, que chegavam entre 200 e 400 graus Celsius acima do que os europeus conseguiam. Então, eles conseguiam forjar o ferro, né, com fogo em fornos com uma tecnologia muito superior aos europeus. Os europeus só vão conseguir isso no século XIX. Isso também está no Herbert Klein, que é esse livro aqui, que fala sobre escravidão na África, né, América Latina e Caribe. Também é um livro muito legal para a gente poder ter acesso a esses saberes ancestrais, né, de África. Mas o interessante, e de vez em quando eu me perco, né, Fábio? Onde eu estava? Já me perdi. Não, a gente estava falando sobre essa outra menina que era autodidata. Sim, né, Maria Firmina. Maria Firmina, mulher numa sociedade, né, escravista, que é metade do século XIX. Ela vai ser a primeira, né, primeira romancista brasileira. Ela aprende a ler e escrever. Ela vai fazer um concurso para professora pública, né, nessa cidadezinha do Maranhão. São 3 pessoas disputando e ela passa. Então ela vai ser a primeira professora dessa cidade, né, no interior do Maranhão. Então ela vai ter um cargo público, que é muito interessante pensar. Para além disso, ela vai escrever, contribui para diferentes jornais, vai escrever poesias, poemas, né, e vai escrever esse romance que é a Úrsula, que hoje todo mundo fala, ficou durante muito tempo no esquecimento, mas que felizmente foi retomado, né, foi republicado. Maria Firmina foi autodidata e ela vem, né, como eu falei para vocês, de uma estrutura escravista. A mãe dela foi escravizada. Né? E ela mora numa casa que ela relata nos seus escritos, né, majoritariamente com mulheres. Então é a mãe, é a tia e a prima. E a gente olha hoje para a sociedade brasileira, né? A gente olha as famílias mais empobrecidas, aonde fica a figura paterna? Já virou até, né, questão de discussões, não só acadêmicas, mas no mundo da legislação também, a questão da paternidade, né? Dos pais que não aparecem na maioria das certidões ainda dos nossos pequenos brasileiros, como isso se perpetuou, né? Maria Firmina está num modelo, né, matriarcal, que também tem a ver com uma relação muito profunda com a África, né? De muitas sociedades africanas serem matriarcais, né? A mulher tem um peso muito grande. E para além disso, ela foi abolicionista. Mas quem conhece Maria Firmina? Aonde está Maria Firmina nos livros didáticos? Né? E quando ela se aposenta, ela não se acomoda, porque ela poderia muito bem sobreviver com a aposentadoria dela de professora, né, funcionária pública. O que Maria Firmina faz? Ela abre uma escola mista, que foi completamente inovador para aquele momento, de meninos e meninas, gratuita, ou seja, pessoas que não podiam pagar pelo preço da escolarização. Então ela abre uma escola, e aí a gente vê a relevância que Maria Firmina dá ao quê? Ao processo de educação, ao domínio dos códigos de leitura e de escrita, porque isso te possibilita um maior letramento, de leitura de um mundo, né, que está em plenas mudanças. Então é fantástico. Acho que Maria Firmina é um exemplo fantástico para a gente entender, principalmente o papel dessas mulheres, né, que ela é convidada a escrever sobre o amor, sobre a morte. Né, os editores queriam, né, que ela escrevesse.
Ela falou, não, né, se a gente pega o romance que ela escreveu, está pautado na escravidão, nas relações escravistas. E ela traz humanidade para esses personagens negros. No momento em que todos eles eram o quê? Desumanizados, animalizados. Maria Firmina vai dizer, não, eles têm sentimento, eles são seres humanos. Então, acho que também, eu acho que utilizar esse protagonismo desses indivíduos nos ajuda muito a pensar uma educação antirracista. Dizer assim, caramba, da onde veio essa questão de apontar que o negro não é inteligente, né? Que ele não é capaz intelectualmente, que ele tem problemas cognitivos. Isso foi construído propositalmente. Nós bem sabemos, né? Para quem está lendo, estudando, acompanhando, né, as pesquisas. Mas por que ainda permanece tão fortemente no imaginário, né, da sociedade? E E a Amara, gente isso, sim. deixa eu aproveitar então essa deixa. Primeiro que a gente já está aí com 1 hora de... Tá? Isso porque a gente ia falar uns 15 minutos. E isso porque a gente já bateu papo uns 30 minutos antes de começar a gravar, Você né? sabe falar, professor fala O muito, é um professor problema. fala muito. Quando tem conteúdo que nem você, assim, fala muito mais. E é bom a gente ouvir. Mas eu vou aproveitar esse gancho para fazer umas perguntas que eu Sim. acho que seriam interessantes para a gente discutir aqui. Você falou do caso da Maria Firmina e eu gostaria de saber o seu posicionamento acerca do seu conhecimento sobre o assunto de cotas raciais, né? Porque a gente está atualmente com uma proposta, inclusive, de suspender, de alguns políticos, obviamente, alguns políticos liberais que, inclusive, são pretos, de suspender essas propostas de cotas raciais, não só nas universidades, mas também no mundo do trabalho, né? E aí eu gostaria de saber o seu posicionamento com relação a isso. Eu acho muito problemático, Fábio. Por quê? Primeiro, né, nós sabemos que nós estamos numa sociedade extremamente discriminatória, hierarquizada por meio das diferenças, né, fenótipicas. Nós somos uma sociedade extremamente racista, sim. Né? Eu vivo isso no meu cotidiano, né, porque não está escrito na minha testa que eu sou condutora, que eu sou professora da PUC. Então, eu entro em algumas lojas, sou perseguida pelos seguranças. Eu entro em algumas lojas, não sou atendida. Né? E entra uma mulher branca, um homem branco, vai ser atendido. Assim, do lado, né? E eu tô visualizando, isso foi sempre, continua sendo. Por quê? Porque eles olham e veem uma mulher preta. Então, se a gente vive numa sociedade escravista e a legislação não garante plenos direitos, porque segundo a legislação, né, segundo a própria Constituição, todos somos iguais perante a lei. Racismo é crime, crime inafiançável. Se alguém conhecer alguém que foi preso por racismo, por favor me diga, eu não conheço ninguém. Né? Como é que ficaria, por exemplo, se não se pensasse nessas questões, principalmente aí, isso eu conversava muito com o meu ex-orientador de mestrado, meu co-orientador de doutorado, Ricardo Salles, hoje professor da Unirio. Né? E ele falava, tem que ter cotas dentro das empresas, porque senão não vão dar vaga. E não dão. E não dão vagas. Eu tive uma ex-aluna, hoje professora de História também, que na época, né, ela foi minha aluna no pré-vestibular que eu trabalhava. E aí ela estava me contando que tinha começado, ela foi visitar o pré-vestibular, já tinha iniciado os estudos na UERJ, e ela me contou que tinha. E ela foi lá para me contar isso, né? E ela falou assim, professora, eu cheguei, né, conheci uma colega e tal, a colega trabalhava numa determinada loja no shopping no Rio Sul, no shopping da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, um dos shoppings mais caros que tem, e tinha uma vaga para vendedora. E a colega falou assim, você não quer, né, já que você tem uma filha pequena, né, e a gente, né, meio período, dá para você... Ela falou, quero, com certeza. E começou a trabalhar. Uma semana depois, a dona da loja foi, né, à loja, e ela falou assim, ela não falou nada comigo, ela só me olhou. No dia seguinte, ela foi mandada embora. E aí, como ela era amiga da gerente, que foi essa menina que a colocou lá para trabalhar, ela ficou sabendo o porquê da demissão. Se fosse eu ou qualquer outra pessoa, não saberia. E aí a menina falou assim, você me perdoa, mil desculpas, mas ela disse que não quer preto trabalhando na loja dela. E aí que preto que eu tô falando, Fábio? É um preto que tem a pele mais clara,
tem os olhos esverdeados e o cabelo comprido. E aí, pra gente ver essa noção do que é ser negro no Brasil, entende? É uma menina linda. E aí essa empregadora não queria pretos trabalhando na loja dela. E aí eu fico imaginando, dentro de algumas universidades, porque nós sabemos que quem está dentro desse espaço, que é um espaço de poder, também advém de classes, né, dominantes. Não é? E eu estou subvertendo a ordem. A gente olha para todas as universidades, se nós tivermos, sei lá, 2, 5, 7% de professores pretos em todas as universidades do Brasil, é muito. Eu tinha feito esse levantamento há alguns anos, era 2%. Hoje eu já não sei mais, eu teria que fazer uma nova pesquisa. Mas é um quantitativo ínfimo de professores pretos dentro das universidades no Brasil. E aí é um concurso público, só que é subjetivo, porque você tem a prova-aula, você tem a entrevista. E como é que esse indivíduo que está te entrevistando, ele está te olhando? Como um intelectual, um potente pesquisador, ou como mulher preta ou homem preto que provavelmente vai me trazer problemas? Uma outra questão também que aparece muito, e meu orientador também sempre falava sobre isso. Yamara, eu estou pesquisando escravidão, eu sempre vou ser visto como historiador, apontando as mesmas questões que você. Você vai ser visto como militante. Não que você não seja, eu sou mesmo, sou. Mas eu sou historiadora também. E ele falava isso, eu falava, caramba, Ricardo, é isso, né? E é isso. Você olha para alguns professores, né, que estão dentro da universidade, como eles são vistos de uma maneira muito negativa. E quem está incomodando, realmente? O cara produz, o cara faz pesquisa, o cara escreve pra caramba, escreve muito bem, publicando livros, homens e mulheres. Mas tem sempre um incômodo com relação a essa pessoa. E aí eu fico me perguntando, as cotas, para além de permitir a entrada, porque nós sempre entramos. Quando eu entrei, não tinha cota, né? Tinha nem, né, tá debate muito incipiente sobre cotas, mas o movimento negro sempre estava ali, né, dialogando e tentando. Né, eu acho que o movimento negro aí tem um papel fundamental na nossa história nesse sentido, né, na ação política. Porque essa luta constante é que permitiu até a mudança na própria Constituição, nós sabemos disso. Né? E mesmo assim, muita coisa foi cortada da Constituição. Né? Eles colocaram aquilo que foi possível. Né? Foi uma briga tanto do Abdias do Nascimento quanto do Benedito da Silva, que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, né? Para a questão da Constituição de 88. Mas aí, voltando à questão das cotas, para além da entrada desses indivíduos pretos, né? Nós temos o debate que surgiu na sociedade, que as pessoas começaram a falar de um tema que antes ninguém falava. Não tinha racismo no Brasil. Não precisa de cotas, cotas têm que ser sociais, econômicas. Para e olha, dos 10 indivíduos, cada 10 indivíduos que recebia Bolsa Família, 7 eram negros. 70%. Se a gente olha para as favelas, comunidades mais pobres, 70% a 80% são negros. Isso é significativo. Então, falar de pobre no Brasil, não na totalidade, mas em sua grande maioria, a gente está falando de pretos e pardos. Então, assim, mas por que colocar a questão da raça? Porque nós temos a questão do racismo. E aí essa é a grande questão. Esses indivíduos ainda não conseguem ser percebidos como seres humanos capazes de pensar, como intelectuais. Então, assim, estava vendo uma entrevista do Hélio Santos, que é um grande intelectual, né, brasileiro. Não gostaria, mas negro, não gostaria de ter que falar isso, né? Eu quero um dia poder não ter que utilizar, né? Mas hoje ainda se faz necessário por uma questão política. Ele vai dizer, né, nessa entrevista, que o Brasil não perde talentos para o futebol, negros, né? Talentos negros para o futebol e para a música. Mas que para todas as outras áreas o Brasil perde talentos. Inclusive para nós. Inclusive para nós. Então, assim, quantos talentos, né? Para medicina, para odontologia, para engenharia, né? Eu estava falando com você do projeto da Paula, nossa colega aqui, né? Que foi sua colega aqui no Carmela Dutra, né? Que ficaram em terceiro lugar no projeto de foguete, trabalhando com material reciclado, competindo com meninos que faziam foguetes que eram luxo, né? E assim, mesmo com material reciclado, a nossa escola aqui ficou em terceiro lugar. O trabalho da professora Paula Rocha com seus alunos, alunos do colégio estadual. Pretos. Imagine se esses meninos tivessem acesso ao poder econômico.
né? Então, assim, a questão aí não é a capacidade intelectual, a questão é que a sociedade foi criando artifícios para não permitir a entrada desses indivíduos em determinados espaços. Nós não precisamos de leis segregacionistas como houve na África do Sul, como houve nos Estados Unidos, né? Escola para preto, escola para branco, um bairro para... Não precisamos de... Isso foi... Nós não queremos isso, pelo amor de Deus. Né? Não precisou, mas está dividido. Eu falei da questão do espaço geográfico. Que a gente olha, a gente vê cor em bairros. A gente pode olhar e ver, esse bairro é um bairro branco, um bairro preto. Você vai ver pretos circulando sim, mas quem são eles? Que lugares eles ocupam? E aí eu fico me perguntando, se algumas empresas, né, não tivessem cota, será que teriam negros? A gente entra em alguns bairros, né, alguns bares, restaurantes, né, da Zona Norte para cima, Zona Sul principalmente, a gente não vê um garçom preto. Vai na cozinha, você vê. Aí você vê os faxineiros, vê os cozinheiros, os ajudantes de cozinha. Mas no espaço público, onde estão os clientes, alguns restaurantes você não vê sequer um. É impressionante. Adentro da universidade. Nem como garçom pode entrar, né? Nem como garçom. Assim, é assustador isso. Isso quem falou sobre isso, eu comecei a prestar atenção, foi o Martim da Vila. Uma crônica que ele escreveu para um jornal. Que ele entrou num bar e falou, ué, onde estão os meus pais? Onde estão meus pais? Ele falou, eu queria entrar num determinado restaurante e ver outros negros. Eu não vejo. E aí é algo que você tem um mínimo de sensibilidade no olhar, né, para nós que somos de humanas, isso salta aos olhos, né? Então, assim, se não tivesse cotas, eu acho que, para além, porque assim, nós sempre entramos na universidade. Né? Eu vou aproveitar sua fala para fazer uma indicação de filme para os meus alunos, para vocês, chamado American Song. Esse eu não vi ainda. Não? Então, não. Esse eu terminei de ver, eu tô aqui com a minha esposa e a gente terminou de ver e ficou muito chocado. O filme se passa dentro de um hall de delegacia durante 1 hora e eles não saem dali. É 1 hora dentro do hall da delegacia. Você fala, pô, o filme é chato, mas o discurso é tão bom que é 1 hora... É uma mulher negra e um homem branco? Ela inclusive ela fala uma coisa que você fala aí que ninguém vê na minha testa que eu sou doutora em psicologia, que eu tenho PhD em psicologia e tudo mais. Acontece que ela é casada com um branco. E aí o filho, tem a questão do filho, e eles estão ali porque o filho está sumido. E enquanto o pai está achando, ele tá com a galera, com as meninas e tudo mais, ela que é preta, pensando no seguinte, não, meu filho é preto, vai passar por um policial, vai ser abordado de forma diferente. Então, todo esse discurso, você tem que ver, cara. Ele é sensacional, o filme. Cara, pega o dia de hoje e veja esse filme. Amara, vai ser, sem dúvida... Netflix. Vai ser um filme que você vai usar para os seus trabalhos com toda certeza. E eu vou indicar, junto com a sua palestra, esse filme também. Pô, muito Mas legal. vou passar e vou fazer uma pergunta aí para a gente finalizar o nosso trabalho. E aí, a partir de uma afirmação que eu vou fazer essa pergunta. A escravização foi boa para os africanos que vieram para cá? Isso é uma afirmação, mais ou menos isso, que foi feita pelo presidente da Fundação Palmares, que aí eu gostaria que você comentasse do atual governo. E essa é a deixa aí para você fazer a sua fala final, o tal do E aí eu volto para o início da nossa conversa. Que é perfeito. Porque aí alguns vão dizer, né, os europeus vão dizer, nós estamos fazendo um bem para a população africana, porque são incivilizados, nós vamos civilizados. Mas o que seria civilizar? Seria amarrar em correntes, colocar num navio superlotado, pessoas seminuas que, né, urinavam, defecavam todas ali, crianças acabavam nascendo dentro daqueles navios, com pouquíssima comida, doenças várias, né, quando morriam eram jogadas ao mar, né, e ao mesmo tempo ali, né, com correntes, que muitas das vezes, quando o tráfico,
capitalismo, né, começou a se tornar extremamente lucrativo, porque a gente está falando de um período onde o capitalismo está crescendo. Né? Então, é um momento onde está se pensando, claro, no capital. Então, quando o tráfico começou a se tornar extremamente lucrativo, a escravidão ela se distancia muito do modelo de Roma antiga. Né? Então, se torna outro modelo de escravidão que a gente chama de escravidão moderna. Né? E aí eu fico me perguntando, caramba, para esses caras, né, os europeus estão dizendo que estão fazendo um bem danado para esses africanos, né, será que isso foi benéfico? Né? Você não pergunta se ele quer ir, porque assim, uma coisa é você ser escravizado, e nós sabemos disso, que a escravidão existe, o próprio Herbert Clay, que eu falei há pouco, ele vai colocar, desde que as primeiras sociedades começaram a se tornar um pouco mais complexas, já começou a surgir escravidão. Então, a escravidão, a escravização de outros seres humanos, é tão antiga quanto a própria humanidade. Né? A questão é como ela vai sendo ressignificada em cada período de tempo. No século XVI, a gente tem aí a questão, né, da ascensão do capitalismo, que vai modificar completamente, né, a relação, né, proposta para a escravidão. Então, se, por exemplo, a Igreja Católica, né, de Roma levanta a bandeira a partir de Portugal, dizendo que quer novos fiéis, quer evangelizar, quando se percebe que é muito lucro, a questão da evangelização ela cai por terra. O rei do Congo ele tinha se convertido, né, em 1591, isso acabou, não se fala mais nisso. Vão ser batizados depois. Porque ele não pode ser batizado antes, porque como é que eu vou escravizar um irmão? Né? Então aí modifica essa relação. E aí benéfica para quem? Para o bolso de quem? Né? Porque os caras, voltando, uma coisa é ser escravizado dentro de um sistema que já faz parte de uma cultura. Então, o escravizado na África, aí por conta das guerras, né? Por conta, enfim, o cara está dentro do seu país, da sua cultura, a questão da sua ancestralidade é respeitada, ele poderia ter os seus momentos, né? Ele tinha que trabalhar a terra, fazer aquele. Mas ele está ali. Outra questão é ele ser arrastado para um outro continente que ele não sabia nem aonde era, onde ficava, como sobreviver. Né? Não vai encontrar mais a natureza que o amparava em caso de doenças, né? De mal-estar. Que elemento eu vou buscar para curar algumas dores? É claro que eles vão se adaptar e vão trazer muitos outros saberes. Né? E nessas idas e vindas, nós sabemos que também há essa troca, né, fantástica de trazer plantas, aí vem o quiabo, né, o feijão e tudo essa, né, o que a gente tem muito hoje faz parte hoje da nossa cultura. Mas antes não. Né? Então os primeiros escravizados, eu fico imaginando o quão pesado foi para aqueles indivíduos, porque para além de todo esse sofrimento ser arrastado do interior da África, os europeus eles ficam, né, no litoral. Então são os próprios chefes africanos que trazem esses escravizados do interior para o litoral. E ali já existia uma perda, eu acho, 10, 20% do interior da África para o litoral, para os portos, que é da onde saíam os navios. Ficavam ali até encherem o máximo que eles podiam esses navios. Nessa espera, mais tantos outros morriam. Na travessia, outros tantos. E depois da chegada, muitos outros. Não por acaso a gente tem o cemitério dos Pretos Novos aqui, que ficou desaparecido durante muito tempo, até que a dona da casa foi fazer a obra, enfim, achou, isso foi recuperado. Né? Mas, né, se foi benéfico, acho que foi benéfico para aqueles que conseguiram fazer fortuna em cima desses indivíduos, inclusive africanos, óbvio. Só que, mesmo se a gente for comparar entre chefes africanos, né, e os chefes europeus, a Europa saiu no lucro certamente. Né? E a gente vê pela própria condição que se encontra a Europa em relação ao continente, aos países africanos. Que condição se encontra a Europa hoje, economicamente falando, e como a gente olha para os países africanos? Majoritariamente empobrecidos, né? Doentes. Então você acha que essa frase do Sérgio Camargo, né, o presidente da Fundação Palmares, do governo Bolsonaro, faz algum sentido? Para mim, nenhum. Nenhum. Né? Como eu posso pensar benéfico, né? Assim, ainda mais ele sendo preto. Sendo preto. Pode não achar que é preto, mas sendo Sim, preto. Pode não achar, porque ele é criado na mesma sociedade, né? Ainda tem isso. Porque quando a gente vê alguns indivíduos que não se veem negros, porque houve um projeto de Estado para embranquecer a população. Sabe?
projeto de Estado. Então, assim, essa questão de se pensar moreno, marrom, bombom, sabe? Isso foi pensado politicamente, isso permanece até hoje, essa hierarquização das cores. Então, esse indivíduo, né, ele foi criado nessa mesma sociedade. Sabe? Os modelos que ele tem de beleza, de inteligência, são todos os mesmos que todos nós. Se ele não tem uma mente crítica, se em nenhum momento da vida dele, né, ele parou para pensar criticamente sobre isso, não é o caso, não é o caso desse indivíduo, não é? A maioria da população brasileira vai, né, pensar da mesma forma, vai reproduzir o discurso do colonizador. Por isso que a gente tem hoje aí um grande grupo de estudiosos sobre essa questão decolonial, o pensamento, né? Decolonizar o pensamento, porque isso é reproduzido maciçamente. A gente olha para a TV, qual é o modelo de beleza que nós temos? Europeu, branco, ainda por cima magro, que me mata, porque eu não consigo mais ficar magro. É a Barbie, né? Não dá, sabe? Assim, é esse modelo, todo mundo quer se adequar a esse modelo que não é o nosso. Então se fala de quando se coloca pessoas em posturas, em papéis, novelas, filmes, né, que são relevantes, né, o que todos almejam, todos são brancos, ou quase todos são brancos. Então assim a pessoa se identifica ou não se sente representada, ela quer parecer com aquele que é mais forte, né, que é produtivo, que é inteligente. Ninguém quer se parecer com o que é ruim. E tudo que é ruim está na África. É preto, é feio, é burro, né? É pobre, é doente, tem as piores. Sabe, tudo tá muito. E é gordo, né? Hã? E é gordo. E é gordo. E exatamente. E aí pronto, ninguém quer ser, É. né? Ninguém quer se parecer. Então, acho que isso é reproduzido. É claro que nesse caso especificamente, a gente tem uma questão política aí, que está ligada a esse negacionismo que a gente está vivendo, da ciência, da história, que é muito forte. E se a gente tem uma maioria, aí a gente volta para a educação, né? Uma maioria da população que não tem acesso à escolarização, ou que não aprende a pensar, né, que não aprende a aprender, vai acabar copiando esse modelo. Essa é a minha maior preocupação. Tá? Porque a gente sabe quais são as deficiências na educação, então a história 2 tempos por semana, impossível. Impossível você trabalhar a história. Ele reproduz, né? Conserva. Exatamente. Exatamente. Bom, professor Amara, vou entrar aqui para agradecer novamente a sua entrevista, o papo maravilhoso que passou rapidamente, Muito! Adorei, Fábio. Muito obrigada. Muito tá? obrigada. E aí dizer que, olha, aqui na UFAM a gente vai estar aberto sempre a fazer esse trabalho de quando tiver evento, a gente poder te chamar, quando tiver o Ai, evento no Rio, muito porque obrigada. a ideia é a gente integrar pela cultura, não Isso pelo aí. desmatamento, como tem proposto o governo. Tá? Então, Pois é, se a gente com tecnologia consegue integrar pela cultura. Então, quando excelente. houver evento aqui relacionado à história da educação, relacionado à história da educação do negro, eu espero muito que você também venha Pode participar, contar possa comigo. participar. Pode contar comigo sempre. Muito obrigada. Parabéns. Né, todo o sucesso do mundo para você. Estou aqui sempre na torcida. Tá bom? Tá bom. Obrigada mesmo. E a gente mantém contato, tá? Obrigado. Eu que Então, agradeço. um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau, Tchau. Fábio. Obrigada. Tchau.